que eu não casei? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente. E nós precisamos abrir um leque para saber por que você não casou. O que acontece? Muitas mulheres se tornam independentes e se tornam mulheres muito fortes. E algumas se perdem nessa jornada, se tornando muito mulheres masculinas, mulheres que repelem homens. Os homens têm medo de algumas mulheres. Por quê? Porque ela encontrou um lugar de sobrevivência para crescer, para superar traumas. Ela desenvolveu um lado tão masculino que ela não consegue agora voltar e ser uma mulher meiga, uma mulher amorosa. E às vezes as pessoas confundem e acham que ser uma mulher líder, ser uma mulher empreendedora, ser uma mulher forte, que tem uma liderança forte, que governa, tem que ser uma mulher muito brusca, muito rude, muito enérgica, muito autoritária. Isso traz uma consequência. Qual a consequência disso? O medo dos homens de se aproximar, porque são mulheres que foram forjadas, muitas vezes, a buscar a sobrevivência e se tornaram pessoas muito duras no trato com as pessoas, e isso assusta os homens. E às vezes nós precisamos ser o quê? Tratadas, permitir ser tratadas. Eu posso ser sim uma mulher firme, uma mulher forte, uma mulher com decisão, uma mulher que sabe o que quer, sem perder a delicadeza, sem perder o carinho, as palavras amáveis, sem perder a forma de tratar as pessoas de uma forma amável. Então, muitas vezes você não casou ainda, pode ser que você tenha 30, 40, 50 anos e fala, meu Deus, mas até agora eu não tem homem forte, não tem homem de Deus, é só uns homens fracos. Não, pode ser que você precise ser transformada por Deus e permitir ser moldada, permitir ser tratada. Eu falo por mim. Eu tive um tempo na minha vida que eu precisava cuidar da minha casa, eu precisava cuidar das minhas filhas, eu tinha empresas para cuidar, eu viajava, tinha decisões. Eu pensava, meu Deus, tem que ser tanto enérgica, forte. Mas eu entendi. Para eu ter um casamento bem-sucedido, para que o meu casamento tivesse uma harmonia, eu precisava ser a esposa e não o marido. E muitas vezes há uma troca, há uma inversão de valores. A mulher toma a posição do homem e o homem fica na posição da mulher. Não vai dar certo, esse casamento vai ter problema. Por quê? Porque não foi assim que o Deus nos formou e nos criou. O homem tem o seu papel do mantenedor, do homem da casa, do homem que é forte, do homem que protege, que guarda. E a mulher, ela foi criada e formada para ser a ajudadora e não aquela que conduz. Então, quando isso acontece, nós precisamos entender que nós precisamos desinverter essas posições. A mulher com o papel dela e o homem com o papel dele. Isso em harmonia, porque senão você vai entrar em choque e há sempre uma depreciação sobre os homens e são chamados de homens que são moles, que são frouxos, que são homens fracos e que na verdade não são, eles só estão na posição errada. Eles precisam voltar à posição o qual o Senhor formou. E as mulheres voltar à origem, à formação, aquilo que Deus criou elas para serem. Mulheres que são ajudadoras, virtuosas. As pessoas acham que se você não for enérgica, forte, ter um posicionamento tão firme, você é uma mulher fraca. Não é isso que a mulher de Provérbios nos fala, a mulher virtuosa nos ensina. Ela nos ensina que ela, sim, ela é uma mulher amável, uma mulher que trata bem, que cuida da sua casa, que é empreendedora, que negocia, que compra, que vende, que é generosa, que trata bem os teus filhos, atende o seu marido e que ela não perdeu as qualidades de ser uma mulher valorosa. A Bíblia diz que o valor dela é acima das finas joias. Ela excede esse valor, ou seja, ela é uma mulher preciosa. Então eu posso ser essa líder forte, eu posso ser essa mulher que governa um país, que é uma autoridade tanto na política quanto nas empresas, na área de business. Ela pode ser quem ela quiser ser e sem perder o lugar dela, a posição dela. O fato da minha experiência, de eu ter vivido isso, eu achava assim, Senhor, será que eu vou ter dificuldade de submeter o meu marido, de saber que a última decisão é dele, que nós vamos sim conversar, a gente vai orar juntos, mas a última palavra é do meu esposo? Às vezes me trazia medo, mas como
o Senhor começou a me treinar quando solteira, então eu entendi que eu não queria a posição do meu marido, que é ele sim que ia decidir, que é ele sim que ia ser o mantenedor da casa, que é ele sim que é aquele que guarda, que protege, que cuida, que ama, que provê. Eu não vou entrar numa função que não é minha. Então, qual o segredo disso? Que você, mulher, volte para sua posição. Que você entenda e não queira ser o cabeça da sua casa, ser o provedor da sua casa. Então, se você vive isso, e eu sei que muitas mulheres ainda vivem nesse lugar com as posições invertidas, né? É tempo de vocês pararem, conversarem e falar: eu quero devolver o governo da casa, que isso foi dado para o homem, e eu quero ser edificadora do lar. Então, voltar às suas posições de origem. Isso vai mudar a nossa mente. Mas mesmo quando solteira, eu preciso entender que eu não preciso ser essa mulher grossa, muitas vezes até, essa mulher que vai repelir esses homens, porque você vai assustar. Você vai assustar os homens que tentam se aproximar de você. Então, muitas vezes, eu preciso ser moldada quando solteira. Eu preciso entender isso sem perder a minha firmeza, o meu governo, a minha liderança, as minhas habilidades, os meus talentos que Deus me deu. A palavra é clara. Leia Provérbios 31 que você vai entender que o Senhor nos capacitou para isso. É por isso que eu digo que nós não precisamos deixar de ser femininas. Mulheres educadas, meigas, mulheres amáveis. Queria deixar isso com você.